Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre interação gênica, tá? O que é interação gênica? Interação gênica é quando mais de um gene ele vai influenciar para o mesmo tipo de fenótipo, tá? Eles não são determinados por alelos, porque os alelos, eles, neste caso aqui, como é uma herança quantitativa, ele tem caráter cumulativo. Vamos ver como acontece? Aqui a gente tem como fenótipo a tonalidade da pele, tá? Então a gente usa preto e branco, tá? E a gente tem entre o preto e o branco algumas intermediações, tá? Com tonalidades diferentes. Eu não posso falar que é mulato, porque mulato é preconceito, tá? Tem uma lei, tudo isso, tem alguns sites com umas moças muito interessantes, muito legais, que abordam essas questões sociais. Então, eu prefiro deixar os intermediários, porque eu não sei classificar, tá? Vazios eu vou falando como aditivos relacionados à biologia. Sabemos, né, que existem outras tonalidades de tom de pele, mas dentro da biologia a gente usa somente estes 5, tá? Bom, para a gente saber como a gente faz, né, para calcular a quantidade de genótipo, a gente pega a quantidade de fenótipos, que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, e subtrai 1, que no caso seriam 4, tá? Como que a gente vai fazer para calcular o genótipo neste caso aqui? Aditivos, né, que eu falei, que tem um aditivo, 2 aditivos, 3 aditivos, 4 aditivos, são relacionados à quantidade de alelos dominantes, tá? Então eu vou usar o S e o T, certo? Para calcular os alelos. Então, Szão, Szão, Tzão, Tzão, Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, tá? Então vamos lá. Como o preto ele é 100%, então ele tem todos os seus alelos aditivos. Então ele tem aqui 4 aditivos. Certo? 75%, então ele vai ter 3 aditivos. Então, Szão, Szinho, Tzão, Tzão. Ou Szão, Szão, Tzão, Tzinho. Ele tem aqui 3 aditivos. 50%. Então ele vai ter Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Szão, Szão, Tzinho, Tzinho. Szinho, Szinho. Opa. Tzão, Tzão. Então aqui ele vai apresentar 2 aditivos. 25%. Então ele tem somente 1 alelo dominante, ó, um dominante, um dominante. Então aqui ele tem 1 aditivo. Quando ele tem 0%, ele é totalmente recessivo, então ele não tem nenhum aditivo. Ok? Bom, galera, agora eu vou falar para vocês sobre interação gênica não epistática, tá? Não epistática é porque ninguém vai inibir ninguém. Vocês vão ver daqui a pouco o que é uma herança de epistasia, né? Interação gênica epistática, perdão, tá? Com epistasia. Aqui, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente está dentro da segunda lei de Mendel, que os genes se segregam independentemente, tá? E que eu tenho 2 tipos de genes diferentes atuando para uma mesma característica, certo? Aqui a gente tem um exemplo que é básico, né, que eles sempre usam, é a crista do galo e da galinha. Então nós temos 4 tipos de crista. A crista rosa, a crista ervilha, a crista simples e a crista nossa, certo? Eu tentei desenhar só as cristas porque eu não consigo desenhar a galinha direito, tá bom? Na crista rosa, nós temos o gene Rzão atuando com Ezinho e Ezinho, certo?
Para a crista ervilha, eu tenho o Rzinho, Rzinho, Ezão, traço. Lembra que aqui pode ser tanto Ezão, Ezinho, quanto Ezão, Ezão, tá? E aqui é a mesma coisa, Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão, tá? A crista simples é aquela crista que a gente normalmente encontra, né? Nas galinhas e nos galos, na maioria das vezes nos galos, né? Que tem aquela crista maiorzona. Ela é chamada de simples, tá? Eu não sei porquê. Mas ela é totalmente recessiva, tá ok? E a gente tem a crista nós, que ela parece uma nuvenzinha, tá? E ela é Rzão, traço, Ezão, traço. Então, agora a gente vai ver a interação gênica epistática, beleza? Bom, pessoal, agora a interação gênica epistática. O que é a epistasia? A epistasia é quando nós temos um gene que inibe a produção de outro gene. É o caso do albinismo na nossa espécie. O gene é recessivo, né, e ele inibe a produção de melanina no nosso organismo. Só que um exemplo muito clássico que se dá, né, é a raça de labradores, né, que nós temos 3 tipos de cães, né, de cor, né, dos cães. O labrador dourado, né, o caramelo, não, perdão, o chocolate ou o marrom, né, o pessoal normalmente chama de chocolate, e o preto. Então, a gente sabe que o preto, ele tem um bezão, e não importa se ele é bezinho. Então, todo mundo que tiver o bezão, ele vai ser preto. Se ele tiver ezão, ele vai manifestar a cor preta. Se ele tiver ezinho e ezinho, vai inibir a cor preta. Então, o que vai acontecer? Ele vai nascer dourado. Vamos fazer aqui o quadrinho de Piney? Então, ó, eu coloquei aqui o cruzamento entre heterozigotos, tá? Então, eu vou usar o canetão preto para indivíduos da cor preta. Então, vamos trocar aqui. Tá? Indivíduos da cor preta. Indivíduos da cor marrom, eu vou fazer com a caneta verde. Ok? E com a caneta laranja, eu vou fazer os dourados. Certo? Então, vamos lá. Tenho um bezão e um ezão, ele é preto. Então, ó. Bezão, bezão, ezão, ezão. Bezão, bezão, tenho ezão preto. Bezão, bezão, ezão, ezinho. Tenho bezão com ezão, preto também. Bezão, bezinho, ezão, ezão. Tenho um bezão e um ezão, certo? Bezão, bezinho, ezão, ezinho. Então, ó, essa fileira aqui, sempre quando a gente vai fazer esse cruzamento, a gente sabe que ela vai ser inteira heterozigota, ó, essa aqui, ó. Então, ó, bezão, bezinho, ezão, ezinho. Então, tenho bezão, tenho ezão, ele é preto. Bezão, bezinho, ezão, ezinho. Bezão, bezinho, ezão, ezinho. Vamos ver se a gente encontra em mais algum lugar, ó, aqui, ó. Bezão, bezão, ezão, ezinho. Bezão, bezão aqui não dá. Bezão, bezinho, não. Aqui, ó. Bezão, bezinho, ezão, ezão. Não, 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 não. Pronto. Quantos nós temos preto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos da cor preta. Certo? Agora vamos ver os marrons. Quantos indivíduos marrons eu tenho? Para ele ser marrom, ele precisa apresentar bezinho, bezinho e o ezão. Para ele manifestar a cor marrom. Certo? Então aqui, ó. Bezão, bezão, não dá. Aí aqui, ó. Bezão, também não dá. Bezinho, bezinho, aqui, ó. Bezinho, bezinho, ezão, ezão. Então ele tem aqui, ó, o bezinho e o ezão. Então ele manifesta a cor marrom, certo? Agora eu quero outro bezão, bezinho, desculpa, bezinho, bezinho com ezão, ó. Bezinho, bezinho, ezão, ezinho.
Onde mais eu encontro Bzão, Bzinho, coesão? Aqui, ó. Bzinho, Bzinho, perdão, mais uma vez, é Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho. Consigo achar mais um Bzinho, Bzinho? Não. Então eu tenho 3 indivíduos da cor marrom, correto? E agora os dourados? Vamos lá, ó. Por ele ter o Bzão aqui, ele seria preto, certo? Porém, ó, Ezinho, Ezinho, inibe a cor. Ele inibe a manifestação do preto. Ele inibindo a manifestação do preto, o indivíduo não vai nascer preto, ele vai nascer dourado. E aí, eu tenho um indivíduo dourado aqui, ó. Bzão, Bzinho, opa, Ezinho, Ezinho. Esse indivíduo aqui seria marrom também, ó. Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Só que o Ezinho inibe a produção do marrom, ele vai ser o quê? Dourado. A mesma coisa aqui, ó. Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Ezinho, dourado, manifestou epistasia. Então eu tenho 4 indivíduos dourados. Então a proporção de 16 fica preto 9 para 16, marrom 3 para 16 e 4 dourados de 16. Esta é a proporção. Tá bom, galera? É isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, até mais. Bom, pessoal, agora vamos fazer a pirâmide de Pascal, tá? Relacionada à herança quantitativa, cor dos olhos, os cruzamentos entre os heterozigotos. Bom, lembra que eu falei na outra parte do vídeo que para a gente fazer herança quantitativa a gente tem que pegar a quantidade de fenótipo, né? E diminuir menos 1 para eu ter a quantidade do genótipo. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores de olhos. Tirando 1 ficam 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Bom, tenho 7 cores de olhos, entre elas azul claro, azul escuro, verde, caramelo, castanho, castanho escuro e preto. Para eu fazer a pirâmide de Pascal, eu preciso enumerar primeiro a quantidade de genótipos que eu tenho. Então, eu tenho 0, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Depois que eu fizer isso, eu vou colocar o número 1 aqui do lado de todos estes números. Ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Por quê? Porque essa primeira numeração a gente não vai contar, tá? Porque ela é só para a gente ter noção da quantidade de genótipo. Então eu tenho aqui 1, 1, certo? Aí eu tenho, na linha do número 2, eu tenho 1 com 2. Aí por quê? Porque 1 mais 2 vai ser 3. Aí eu vou colocar aqui, ó. 1 aqui também, certo? 2 mais 1, 3. Termina com 1 aqui. Todos no final a gente tem que colocar 1, tá? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Finaliza com 1. 1 mais 4, 5. 4 e 6, 10. 4 e 6, 10. 1 e 4, 5. E 1. 1 e 5, 6. 5 e 10, 15. 10 e 10, 20. 10 e 5, 15. 5 e 1, 6. 1. Imagina que aqui é como se fosse nada. Tipo, 1 e 0, 1. 1 e 0, 1. 1 e 0, 1. 1 e 0, 1. Tá? Aí a gente vai fazer, para ter noção de quantos... qual é a probabilidade de eu ter a quantidade destes olhos. Por que a gente faz essa pirâmide de Pascal? Porque é muito mais fácil do que eu ficar fazendo aquele chiqueirão gigante. Porque que eu vou ter, ó. Lembrando que sempre quando eu fizer a pirâmide de Pascal, eu elimino os números ímpares. Por que a gente elimina o ímpar? Porque aqui eu tenho um número par,
tá? Então com o número ímpar eu não consigo fazer. Aí se eu tivesse mais um, se fosse até o Dzinho, eu teria que colocar a linha do 7 e depois a linha do 8, tá bom? Então eu tenho aqui, eu vou trabalhar com essa linha aqui, ó, da pirâmide. Aí o que eu vou fazer? Daqui, quantidade de azul claro que eu posso ter, 1. Quantidade de azul escuro, 6. Quantidade de verde, 15. Quantidade de caramelo, 20. Quantidade de castanho, 15. Quantidade de castanho escuro, 6. E preto, 1. Certo? Lembrando, numero, por conta dessa numeração que eu preciso ter, né, de 0 a 6. Se você contar o 0, a gente vai continuar com 7 fenótipos. Desculpa, tá? Igual tá ali. Aí eu elimino essa linha e eu coloco 1 aqui, porque 1 e nada é 1, certo? 1 e nada é 1. Aí eu vou colocando 1 e 2, 3. 2 e 1, 3. 1 e nada, 1. Aí a gente vai descendo, tá bom? Aí depois que terminar aqui, a gente tem a quantidade que a gente vai utilizar aqui de genótipos para os fenótipos, tá? Quantos indivíduos eu vou ter, certo? Então eu vou ter 20 possibilidades de ter um indivíduo caramelo. Eu consigo fazer isso com tamanho de árvore, tamanho de planta, tá? Porque se elas crescem de 300 até de 150 até 300 centímetros. Então eu sei que uma tem uma quantidade de aditivo e ela sobe de 25% em 25%. E assim vai se indo, né? Então eu sei que sempre quando eu trabalho com aditivo, com herança quantitativa, eu tenho eles trabalhando em conjunto, né? E diminuindo a quantidade de genótipos. Eu tenho 7 fenótipos, 6 genótipos. Então eu tenho uma quantidade maior de fenótipo do que de genótipo. Beleza?